fazendo todo mundo se adaptar. Ok, então, novamente, boa noite a todos e bem-vindos a mais um debate do projeto Debate Consciência. Esse é um projeto advindo do Instituto Federal de São Paulo, campus Caraguatatuba. E, bem, ele tem como objetivo propagar conhecimento, cultura e ciência através de cine-debates e mesas redondas. Hoje o tema vai ser Setembro Amarelo e Saúde Mental na Pandemia. E antes de abordar um pouquinho mais sobre o tema, vou começar apresentando todos os participantes do projeto. O meu nome é Larice, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas no IFE aqui de Caraguá. Danilo? Eu sou o Danilo, eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistema aqui no campus IFSP Caraguatatuba. Eu sou a Laís, eu curso Processos Gerenciais no campus IFSP de Caraguatatuba. Meu nome é Cauê Marques, faço o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema no campus de Caraguatatuba do Instituto Federal de São Paulo. Sou o Vinícius Carvalho Rosa e eu também sou um estudante de Tecnologia em Desenvolvimento e Análise de Sistemas e também faço esse curso no Instituto Federal de Caraguatatuba. Beleza, eu sou o professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira, né? E eu sou docente do campus de Caraguatatuba do Instituto Federal de São Paulo, IFSP. Os 5 estudantes que vocês acabaram de escutar, né? A Larice, o Danilo, a Laís, o Cauê e o Vinícius, eles são bolsistas extensionistas que estão desenvolvendo esse trabalho, eles estão de parabéns. Tem uma sexta bolsista, a Sofia, que por motivos pessoais, ela não está podendo participar da ação de hoje, mas ela deu apoio, está dando apoio para a ação, né? E esses bolsistas, esse projeto, essa atividade que vocês estão presenciando hoje, ela tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, do IFSP, e ela é realizada pelo projeto de extensão que eu coordeno, projeto denominado Atividades Audiovisuais de Divulgação Científica e Cultural mediadas pela internet, tá? Então, é isso. Agora eu vou passar de novo a palavra para a Larice, né? Tá bom, obrigada, professor. Bem, nós temos duas convidadas hoje, duas psicólogas, cuja presença aqui é essencial para o debate. Temos a psicóloga Divina de Fátima dos Santos. Ela é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade, né, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, boa tarde, Divina, e obrigado novamente pela presença. Boa tarde a todos. Parabenizo a todos pela excelente iniciativa, né? É importante a gente estar discutindo esse tema agora, não só agora, mas sempre estar conversando sobre isso. E para quem não me conhece, eu sou professora do Centro Universitário Módulo aqui em Caraguatatuba e também da Faculdade São Sebastião, a FAS de São Sebastião. Temos também outra convidada, que é a psicóloga Maria Cecília Gracioso Costa, também conhecida como Cissa. Ela é graduada em Psicologia no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Então, boa tarde, Cissa, e obrigado novamente a participação. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade, agradecer esse projeto, que eu acho que é bem interessante. Me deparei aqui com os jovens super engajados, na busca do conhecimento, e não só para si, mas de compartilhar. Eu achei isso muito interessante no contato que eu tive com todos. Agradecer o professor, agradecer a minha colega Divina, e vamos lá contribuir com o que for possível. Bem, como eu informei, então, o tema de hoje é Setembro Amarelo e Saúde Mental na Pandemia. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que foi iniciada aqui no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa campanha teve como proposta associar a cor amarela ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é no dia 10 de setembro. E, bem, é um mês basicamente que quer passar a conscientização tanto para a prevenção ao suicídio quanto para a saúde mental. Nós optamos por abordar o tema de hoje não somente por estarmos no mês de setembro, mas também por conta da pandemia, que é um período que está trazendo medo, insegurança,
diversas questões que têm um impacto na nossa saúde mental. A dinâmica do debate de hoje vai ser um pouco diferente do que foi nosso primeiro debate, no dia 29. A gente vai tratar o tema de maneira um pouco mais didática, então vamos abrir um espaço maior para a fala das psicólogas, mas vocês podem participar aí no chat live da YouTube, porque a gente tem o Cauê e o Vinícius aí atentos aos comentários, e todos os comentários serão abordados ao final de cada tema. Bem, nós usaremos 2 vídeos do canal Minutos Psíquicos, é um canal de divulgação científica que divulga sobre psicologia, neurociência e diversas outras áreas também. E o primeiro vídeo ele se chama 4 fatos sobre a saúde mental no Brasil. Ele traz diversos dados importantes e pertinentes, além de serem bastante atuais, porque foram feitos durante a pandemia. Ele servirá de ponto de partida para o debate em ambos os temas tratados hoje. E agora nós vamos apresentar o vídeo, que eu vou colocar aqui na minha tela. E eu vou deixar também disponível na descrição do link para quem for assistir depois da live. Deixa eu produzir agora. Como anda a saúde mental dos brasileiros nos últimos anos? Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e já posso adiantar que no país da alegria, as mentes dos brasileiros já não andavam bem faz tempo. Conheça agora 4 fatos sobre a nossa situação. Fato número 1. De acordo com dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil era o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo e o 5º quanto a transtornos depressivos, atingindo respectivamente 9,3% e 5,8% da população. Dados anteriores indicam que esses números vêm aumentando nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isso, tais como o aumento populacional, da longevidade, as crises econômicas, políticas e as mudanças sociais que vêm se expandindo. Fato número 2. De 1996 a 2017, o número de suicídios no Brasil aumentou 46,88%. Enquanto a tendência mundial foi de redução entre 2010 e 2016, o Brasil apresentou um crescimento de 7% nos suicídios. Em média, cerca de 8.900 pessoas tiram suas vidas no Brasil a cada ano. A maior quantidade dessas mortes ocorre no fim do ano e entre homens, os quais correspondem a aproximadamente 80% dos casos. Ao que tudo indica, a tendência é que os suicídios tenham continuado a aumentar até 2020, e agora, com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, é possível que esse número tenha se tornado maior ainda do que seria esperado normalmente. Alguns dos estados brasileiros com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. Já Maranhão, Bahia, Pará e Rio de Janeiro são alguns com as menores taxas. Se tiver gostado do tema que estamos abordando hoje, já clica no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho e siga a gente no Instagram e no Twitter. Fato número 3. A maioria dos brasileiros se sente muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no dia a dia. As principais dificuldades estão ligadas à inquietação e questões financeiras. Embora ainda existam poucos dados divulgados sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, uma pesquisa feita com mais de 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil foi divulgada no mês passado e mostrou essas tendências. Outros dados indicam que os brasileiros estão mais estressados, entediados e ansiosos, além de estarem se exercitando menos, comendo mais e se sentindo mais saudáveis. Considerando as tendências que descrevi antes, a pandemia pode estar piorando um cenário que já era bem grave no Brasil. A saúde mental da nossa população provavelmente ainda viverá muitas consequências de tudo o que está acontecendo. Fato número 4. Os brasileiros estão mais dispostos a procurar ajuda profissional. Entre 2013 e 2018, foi registrado entre os planos de saúde um aumento de 93,8% em consultas com psicólogos, de 44,5% em consultas com psiquiatras e de 137,8% em consultas com terapeutas ocupacionais.
Esses dados apontam uma tendência promissora, mas cerca de 76% a 85% das pessoas com transtornos mentais e que vivem em países de baixa e média renda como o nosso não recebem tratamento adequado. Por isso, ainda é necessário avançar muito nesse quesito. Apesar da fama de ser o país da alegria, o Brasil está mais para o país da ansiedade nos últimos anos. Quando comparamos nossas tendências com as do resto do mundo, parece que algo especialmente problemático vem ocorrendo aqui. Independentemente de quais fatores foram responsáveis pela gravidade desses dados, o fato é que a saúde mental no Brasil só vem piorando e que é urgente reverter isso. Que medidas individuais, comunitárias ou governamentais poderiam ser adotadas para amenizar essa situação? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um dos objetivos do Minutos Psíquicos é promover saúde mental na população brasileira por meio da psicoeducação. Se quiser nos ajudar nisso, clique no joinha, se inscreva no canal, divulgue nosso vídeo entre os seus contatos e torne-se um apoiador nosso clicando em Seja Membro. Bem, esse foi o primeiro vídeo. Deixa eu ver se eu não estou mutada. Ok. Bem, quem puder acompanhar o canal Minutos Específicos, ele é bastante recomendado aqui por todos nós do grupo, que ele foi essencial para poder também elaborar o tema de hoje. Para dar início à conversa, eu queria pegar o gancho então do fato número 2, que foi explicado no vídeo, que ele diz o seguinte: enquanto a tendência mundial foi de redução na taxa de suicídio, o Brasil aumentou um crescimento de 7%. Então, essa discrepância, né, entre o Brasil e outros países, mostrando como o Brasil está indo na contramão, evidencia uma falta de atenção, né, e, consequentemente, também conhecimento nesse assunto. Então, Divina, eu queria começar perguntando o que é suicídio e por que devemos falar sobre ele. Bom, é sempre importante a gente falar em temas que às vezes choca a gente. Então, na verdade, embora o vídeo coloque aí que existe aí uma procura maior entre os brasileiros por assistência psicológica e acompanhamento, a gente sabe que na realidade isso são dados que não estão totalmente dentro do que a gente vem acompanhando, certo? Por que isso? Porque nós sabemos, né, e eu vejo pela própria situação de colegas minhas que estão trabalhando aí no serviço público, que são poucos profissionais para uma demanda gigantesca de procura. Logo, a fila para que você consiga ter um suporte emocional chega às vezes de 2, 3 anos. Então, se hoje você está passando por uma situação de crise emocional, e a gente sabe que a crise emocional, ela começa de certa forma leve, mas ela vai se agravando se eu não conseguir ajuda, se eu não conseguir assistência, pode sim pender para o suicídio. E aí a verdade é que quando essa pessoa, embora já ficou registrado estatisticamente que houve uma procura dela por atendimento e acolhimento psicológico, esse acolhimento demora muitas vezes 3 anos. Esses são os dados que eu tenho de colegas minhas que estão atuando no setor público. Mesmo as universidades que oferecem acolhimento, que tem curso de psicologia, terapia ocupacional e por aí afora, e que dão suporte emocional a essas pessoas, eles já deixam muito claro que, dependendo da situação, 2 anos no mínimo à espera, certo? Então, a chance de ocorrer uma piora aí no quadro é muito grande. Nós sabemos, quer dizer, assim, só para a gente poder entender um pouquinho, né, o que é o suicídio. O suicídio, na verdade, é um tema que tanto psicólogos, psicanalistas, médicos e até mesmo, por que não, religiosos precisam conversar, certo? Um dos temas que hoje a gente considera tabu, certo? Você é proibido de falar de suicídio. Por que você é proibido de falar? Por uma razão muito simples. Você não pode tirar a sua vida. E por que você não pode tirar a sua vida? Por crenças religiosas, muitas vezes, certo? E aí, por minha crença religiosa, eu não quero que você, que tem outra religião ou não tem religião, também siga a minha forma de pensar. Então, existe um tabu, um preconceito muito grande nessa palavra. Só para que a gente possa entender também,
para a pessoa chegar ao suicídio, ela passa, sim, primeiramente por um medo intenso. Então, só para que vocês entendam, o suicídio, o próprio vídeo já deixou isso um pouco claro, quer dizer, não claramente, mas enfim, o suicídio ele é muito grande, tanto entre idosos quanto entre jovens. Então, a gente tem duas pontas altamente vulneráveis. E essa ponta altamente vulneráveis não só no Brasil. Isso se vocês olharem o quadro estatístico no mundo inteiro, a quantidade de pessoas idosas que tiram a própria vida, ela é muito alta, e a quantidade de jovens, né? Então, nós temos duas faixas etárias aqui bastante ampla, que são a juventude, o começo da vida, que está começando a se inserir, que está começando a encarar a sua identidade própria, né, que a gente chama de autoria, né, eu ser dona dos meus atos, das minhas vontades, e que muitas vezes esse jovem se vê, às vezes são jovens bastante sensíveis, né, nós temos aí a questão de pessoas que elas ficam indignadas com a própria situação política do país, muitas vezes ela fica indignada porque ela vê um monte de erros, falhas no meio ambiente, e ela é uma pessoa extremamente sensível às causas ambientais, e aí ela fica se questionando, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer, eu não posso fazer, daquela sensação de impotência no primeiro momento, e isso faz com que, às vezes, ela vai se fechando, né? Ela vai se frustrando. E quando ela começa a falar com uma pessoa, conversar com a outra, com uma terceira, enfim, sucessivamente, ela passa a ser uma pessoa incompreendida, certo? E aí a solidão é um dos grandes problemas aí que a gente tem para essa pessoa vir a cometer, a agravar, né? Obviamente que vai agravando aí o estado de saúde mental dessa pessoa. Isso aí para a gente falar de um exemplo, tá? Porque é claro que existem vários contextos aí. Nós temos aí a questão social, que ele ainda mais falando em Brasil, que é uma injustiça social, né, imensa, né, onde a gente vê pessoas muito ricas com todo o conforto e outras muito miseráveis com toda a falta que existe. Isso também gera em algumas pessoas insatisfação. E claro que não é só entre jovens e idosos. Estou falando que é um índice muito grande. No entanto, não se dá ênfase, né, e até os próprios profissionais da saúde pedem para que não seja muito divulgado. Isso é uma questão que, se você divulga, se eu falo que está tendo muito suicídio e a forma como a pessoa se suicidou foi através de uma arma de fogo, ela se enforcou, ela se afogou, ela se jogou na frente de um trem, eu acabo estimulando ainda mais as pessoas para que elas se sintam fortalecidas para cometer esse ato. E entre idosos é muito comum também o suicídio, porque ele se vê numa situação de descarte, né? Descarte social. Ele já teve uma vida produtiva, e aí ele se vê com seus 70 anos, 80 anos, 90 anos, muitas vezes, se vê socialmente e às vezes na própria família como uma pessoa que não tem mais valor, que ultrapassada, não presta para mais nada, gera nessa pessoa idosa, às vezes, em grande parte, até por questões financeiras, né? Se ela estiver bem economicamente, ela consegue levar tranquilamente, mas aí, ela se sentindo incapaz, ela comete suicídio. E como o próprio vídeo disse, ela é mais forte entre homens, né? Por que ela é mais forte entre homens? Porque a mulher, socialmente a gente sabe, a mulher ela conversa mais, ela fala mais, ela procura mais ajuda, ela fala inclusive com a amiga, ela desabafa, ela tem naturalmente estimulado, né? Além das questões genética, biológica, que a gente sabe que é um diferencial entre homens e mulheres, mas ela é desde bebezinha estimulada a falar. Eu costumo dizer, até brincar com as minhas alunas que são pedagogas, a criança, o bebezinho, ele nasce, ele é cuidado pela mãe, ou pela tia, ou pela avó, ou por uma cuidadora, então é sempre uma mulher que está cuidando. E normalmente a mulher, ela tende a ser mais amorosa, ela fala, ela conversa, então a gente já cresce nesse ambiente de falar. O menino, por sua vez, desde bebezinho, ela é criada por quem? Pela mãe, pela avó, pela tia, pela cuidadora, ou seja, sexo oposto. E a gente sabe que o cérebro, a forma do rapaz, do homem,
é diferente, a gente não pode falar que é igual, porque é diferente, tem uma contextualização social diferenciada, e aí a linguagem nele demora um pouquinho mais, e aí ele tem essas dificuldades, e até a sociedade, ela fala, homem não chora, homem não reclama, homem tem que ser durão, homem tem que ser isso e aquilo. A mulher pode chorar, a mulher pode reclamar, então tem toda uma contextualização social que acaba estimulando isso. E o que o suicídio tem com isso? Né? Você começa, obviamente, por uma questão de medo intenso. Então, o próprio Christian Duque, que é um grande psicanalista, que sempre tem vídeos no YouTube, eu até recomendo, se vocês tiverem oportunidade, para poder estar olhando um pouquinho sobre ele trabalha muito a questão do suicídio. E ele fala o seguinte, primeiro que existem tipos diferentes de suicídio, mas ele fala que antes do suicídio, antes de você chegar ao ato em si, você passa primeiro por uma sensação de grande satisfação, um medo intenso, né? Então esse medo intenso, ele gera nessa pessoa, até esse medo, essa insatisfação, até por uma expectativa exagerada em relação ao mundo, em relação à sociedade, em relação à natureza, em relação às pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes é uma expectativa além, né, que está muito acima da sua condição de vida. E isso gera uma frustração, né, uma angústia que vai, ela é de um crescente, né? E aí essa angústia, ela vai aumentando, que vira um pânico, né? E do pânico, o que o pânico mais é? Ele trabalha, ele começa a se aprofundar nas questões de o que falta, o que eu não tenho, o que está errado no mundo, e aí eu perco o controle. Né? O pânico, o que é o pânico? É a perda do controle. E é muito comum, muitos jovens, ou a pessoa quando está mais... Claro, gente, o adulto também comete suicídio, tá? É que ele é muito alto, ele tem um índice muito alto entre jovens, adolescentes, por diferentes razões, e são os dois extremos que eu estou falando, mas não que o adulto não faça. Mas aí o que acontece? Quando chega na questão da angústia e já vira a questão do pânico, revela na pessoa que ela perdeu o controle da vida, ela perdeu o controle até das coisas pequenas que estão nelas. E nós temos que trabalhar com a gente não consegue controlar a vida, né? A gente tem as coisas, hoje é uma coisa, amanhã é outra. A gente vê aqui a nossa própria conversa, a gente depende de internet, depende de energia. De repente, se acontecer algum problema, tudo aquilo que estava certinho foge do nosso controle, fugiu do nosso controle, mas a gente precisa ter energia dentro de nós para dar volta, seguir o rumo. E o que acontece? A pessoa, quando ela já está mentalmente perturbada, qualquer mínimo detalhe é suficiente para tirá-la do rumo, né, do objetivo dela. Com isso, ela começa a somatizar alguns problemas, tá? Uma vez que ela somatiza, começa a aparecer no próprio corpo. E aí começa a ter dores de cabeça muito intensa, assim, já falando da parte física, né? Ela começa a ter um desconforto também intenso. É muito comum essa pessoa, quando chega nesse estado, que a gente já chama de estado mais agravado, ter problemas dermatológicos, né? A pele, a pele é muito sensível, então começa a dar coceira aqui, coça ali, coça lá, e ela começa a sentir muita coceira. Às vezes ela coça tanto que começa a surgir feridas essas que demoram anos para sarar, né? Dependendo da situação da pessoa. É um dado que a gente tem que prestar atenção, é a disfunção do intestino. O intestino nosso, ele é um sinal de alerta, a gente diz, né? A gente costuma até brincar, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro, mas é porque ele dá dicas para nós do que tem algo errado. Ou ele está muito solto, ou ele está muito preso. Se ele está muito solto, ele está muito preso, significa que nós estamos tensos demais, angustiados demais, e o estado de pânico já chegou a um nível que já está no seu alerta. Uma vez que está no seu alerta, a depressão chega com tudo, certo? E o que é a depressão? A depressão nada mais é do que uma incerteza na vida. A vida minha perdeu sentido, eu não vejo razão para viver. Eu não vejo, se a gente pegar, por exemplo, os dias de hoje,
quem é muito ligado, e a maior parte das pessoas estão muito sensibilizadas com as questões do altos incêndio, queima fogo na Amazônia, fogo no Mato Grosso, fogo em tudo quanto é lugar, começa a ver a floresta, os animais, as pessoas já têm uma sensibilidade grande, ela começa a ver, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? Para que eu estou vivendo para quê? E todos nós somos estimulados socialmente a construir algo. Então, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter uma vida, eu tenho que construir uma família, eu tenho que ter algo, eu tenho que fazer algo. Então, é esse grande estímulo que vem sendo dado, uma cobrança exagerada em nós, mas quando a pessoa chega nesse nível, ela percebe que a vida para ela não tem sentido. E aí, alguns psicanalistas dizem até que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, nós psicólogos e os clínicos, de modo geral, têm dificuldade de lidar com isso. Quando a pessoa fala que está pensando em fazer o suicídio, a primeira coisa, crítica, você é muito fraco, você tem que lutar, não é assim. E se são pessoas que têm um cunho religioso muito forte, é pior ainda, porque existe também a questão divina, a questão da cobrança, né, de Deus que vem. E aí a pessoa, ela se sente sozinha, ela não tem com quem conversar. Uma vez que ela não tem com quem conversar, a solidão chega num nível tão elevado que ela, às vezes, o suicídio é uma fuga, né? Uma saída. A gente não pode dizer que seja uma fuga tão somente, né? O próprio Christian Duke, ele coloca que existem diferentes tipos de suicídio, né? Eu não sei se eu posso continuar falando, porque a coisa acaba muito intensa, mas, enfim, a gente tem vários tipos diferentes de suicídio, né? Tem o suicídio que a gente chama que é o suicídio libertador, né? Eu dou um fim, porque se eu der um fim em mim, eu me liberto. Eu me livro de uma dor maior, ou até mesmo da minha sensação de impotência e, muitas vezes, de incompetência, porque muitas vezes eu me acho incompetente, eu não consigo fazer nada para mudar o mundo. Então, o que eu estou fazendo aqui não faz sentido. E uma coisa que a gente tem que estar atenta e atentos, né? A vida é dura, né? A gente precisa lutar. Você veja só, todos nós temos que trabalhar, estudar, cuidar, ter planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E isso requer energia. E às vezes a pessoa, quando ela entra, ela tá sem energia, certo? A gente precisa restabelecer essa energia dentro de nós mesmos para a gente poder conseguir viver, né? E às vezes a gente também tem que entender que às vezes o suicídio ele é libertador, né? Quando eu cometo o suicídio, eu me livro de um pesadelo, vamos dizer assim. Então eu encontro a minha liberdade. E assim sucessivamente. Bom, eu não sei se eu falei muito. Eu gostei bastante, deixou bem claro sobre o assunto, deu um panorama bom. Eu queria trazer um dado aqui que eu tenho, Divina, que eu acho que você vai poder comentar sobre. Seria o seguinte, ó. Cerca de 90% das pessoas que contêm, né, algum transtorno... Não, perdão. Cerca de 90% das pessoas que cometem um suicídio possuem transtornos mentais. Mas cerca de 98% das pessoas que possuem algum transtorno mental não morrem em decorrência de um suicídio. Então, analisando um pouquinho, né, esses dados, eu acho que é bom frisar que não é porque uma pessoa tem algum transtorno mental que automaticamente ela está propensa, né, a cometer um suicídio, a ter alguma tentativa. Então, eu queria que você explicasse um pouco a relação desses dados e informasse quais são os maiores fatores de risco. Então, na verdade, assim, o fato da pessoa ter um transtorno mental realmente não significa que ela vai ter suicídio. Muitas vezes isso é controlado. Até porque hoje em dia existem medicamentos extremamente bons. Eu não sou contra medicamento, muito pelo contrário, né? A gente vê que alguns profissionais da área de psicologia contra, mas eu acho que o medicamento, na verdade, ele é um complemento. Ele sozinho tem pouca eficácia, assim como a psicoterapia, a terapia tem pouca eficácia. Então, eu acho que o trabalho em conjunto, cada ser humano cada pessoa, ela de acordo com o próprio corpo, o organismo, a sociedade em que vive. Se vocês analisarem, existem pessoas que estão entre nós, absolutamente, digamos assim, normal, certo? E a gente vê essas pessoas cometendo suicídio. Então, quer dizer, o vazio
o vazio interior dentro dessa pessoa é tão forte, mas ela vive e ela mostra-se para nós como uma pessoa, às vezes, risonha, alegre, tranquila. E aí eu diria assim que cabe a nossa sociedade, de modo geral, também é uma sociedade que acaba, em certo sentido, estimulando a aparência, né? Então eu vivo uma aparência risonha, uma aparência que estou feliz, e ninguém escuta ninguém. Então eu acho, principalmente, que um dos grandes problemas do alto índice de depressão que vivemos hoje e do número grande de suicídio que nós temos hoje, isso são números que a gente tem conhecimento, tá? Porque se vocês forem avaliar a fundo, grande parte desses dados a gente nem tem conhecimento, a não ser que você esteja dentro da saúde pública, que você vai acompanhar a fundo. Mas a nossa sociedade hoje, eu costumo dizer que nós vivemos hoje um mundo de loucos, onde todo mundo fala, mas ninguém escuta. Certo? Então, nós temos aí a questão, hoje, claro, vivemos uma situação complexa, que é a questão do isolamento social, principalmente em algumas áreas, e que nós temos a internet e as redes sociais como grande parceiro, que pode ser usado de forma positiva e nos traz confiança, segurança, acolhimento, mas também se a gente ficar excessivamente vendo coisas nas redes sociais, na internet, a gente tem coisas boas e coisas ruins, e isso pode estimular você a ter um índice maior de suicídio. Só para que vocês possam entender, muitas vezes a pessoa tem já um diagnóstico de saúde mental, com algum problema de saúde mental, e às vezes ela tomando algum medicamento, muitas vezes a gente sabe que isso infelizmente acontece. Ela pode também, a gente chama de, ela pode tomar assim, por alguma razão, toma alguma outra coisa e aquilo dá um efeito, ou potencializa, ou dá um embotamento na medicação, e ela muitas vezes começa a ver coisas, começa a delirar, e aí ela pode sem querer acabar se suicidando, mas às vezes é o que a gente chama até de acidente. Ela não se suicidou exatamente porque ela planejou, não houve um planejamento, houve aí um acidente, certo? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também em relação a isso. O Christian Duque, ele diz o seguinte também pra gente, que é uma coisa que a gente tem que pensar, nós temos que respeitar o suicida, porque a gente costuma criticar, a gente fala, é fraco, se matou porque é fraco. Não, ele tem uma razão, e nós temos que ter aí uma questão de ter um acolhimento diferenciado para esse ser humano, que muitas vezes tirou a própria vida em decorrência de uma solidão intensa, e isso faz com que muitas vezes ele seja criticado e não acolhido. Não é porque eu morri que eu vou ser criticado, eu posso ser acolhido mesmo após a minha morte. Entendi. Não sei se eu consegui responder o que você me perguntou, mas tudo bem. Eu só vou agora trazer uma pergunta que foi feita já na live, que é bastante pertinente ao nosso próximo tópico. Deixa eu só tirar a tela aqui. Vou direcionar a pergunta, então, primeiramente a Cissa, tá, Cissa? Perguntaram o seguinte: a banalização do termo saúde mental, a dificuldade de entender psicopatologias como doenças é um fator agravante? Suicídio é a consequência final disso tudo? Então, na verdade, complementando o que a Divina falou, eu acho que a grande questão aí é a psicoeducação, né? É o se falar sobre. A minha experiência é em clínica, eu sou psicóloga clínica, mas eu também sou professora há muitos anos. E a gente vem acompanhando isso, que é uma crescente da individualização, né? Então, a gente percebe que os pais estão cada vez mais em si mesmados, né? As pessoas estão, pouco há isso que a Divina falou, de ouvir, todo mundo fala, quando fala, porque também se calam muito, mas ninguém se escuta, né? Então eu acho que precisa falar, sim, precisa ser informado, precisa que isso se fale o ano inteiro, né?
Eu acho que o bom que temos aí das redes sociais, da internet, e esse trabalho que vocês estão fazendo aqui também, é isso, a gente precisa informar, né? Não é mais algo que acontecia muito raramente. Estão aí os dados, né? Então, precisa ter esse olhar cuidadoso. É preciso que a gente ensine as crianças a falarem dos sentimentos delas. Elas precisam aprender. Mas daí a gente vem de uma turminha de pais jovens, eu acompanho isso, que também não tiveram essa formação. E aí a gente vai numa coisa em cadeia, né? Então, por isso que é preciso que a gente use esse veículo, que a gente divida isso. Porque sem essa informação, sem esse olhar atento, né, vai ficar, né? Se cada vez mais individualizado, com menos disposição ao outro, com menos comprometimento, sim, é uma questão muito difícil, né? Então, o finalzinho, a pergunta final aí, qual foi mesmo? Desculpa. Foi se o suicídio é consequência final de tudo isso, da banalização, Ele pode ser, né? Como a Divina falou, existem várias causas. Então, sim, ele pode ser, porque a pessoa realmente ela dá sinais, ela às vezes fala de uma maneira, ou às vezes ela não fala, mas ela dá sinais comportamentais, né? E ela não é vista, ouvida, entendida, e isso vai levando a uma desesperança muito grande. Processo, né? Sim. Então... Perdão, Cícia, Larice, pode falar. Eu só queria perguntar para a Cissa. Cissa, você falou que é importante ensinar as crianças a falar sobre sentimentos, né? E você é psicóloga, mas você é professora também, você trabalha com crianças, né? Sim. Como é que você vê isso nas crianças? Como ensinar elas a falarem sobre sentimentos? Se já tem diferença entre os meninos e as meninas? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, né? Sim. Então, realmente a gente percebe, eu sou professora há 23 anos, há 20 na alfabetização, e a gente percebe que a cada ano é mais difícil. Cada ano eles têm menos ligação conosco, com o amigo, é quase como se cada um estivesse no seu universo. A gente tenta, através de reuniões, através do acesso que a gente tem aos pais, te dar essa informação, de pedir esse olhar atento, de contribuir até com ferramentas e sugestões. No dia a dia de sala de aula, eu paro muitas vezes o conteúdo para resolver uma questão que poderia ser aos olhos dos outros uma bobagem, mas que para mim não é. Né? Então, porque eu tenho todo esse outro lado também. Então, eu busco deles qual é a emoção que está ali, o que ele está sentindo, né? Por que ele está sentindo, se é bom, se não é. A gente precisa psicoeducar, precisa fazer a criança entender qual é aquele sentimento que ela está tendo. Né? E a raiva excessiva, a gente não sabe aí o que vai acontecer pela frente, mas se ela já souber identificar, isso já vai ajudar muito. Né? Na minha experiência, eu vejo que acaba ajudando muito. Tem mais duas perguntas, podem falar? Pode falar. A primeira é do Sam Mistério, ele perguntou, é possível uma criança pequena ter depressão, apesar de ter uma vida até que, entre aspas, normal? Sim, é possível. E muitas vezes a criança passa meio que batido, assim, essa depressão dela. A não ser que ela tenha sintomas muito graves. Mas se não, fica assim uma criança mais tímida, sabe? Ela fica
encoberta nisso, uma criança mais tímida, uma criança com pouca experiência social. Muitas vezes a gente sabe que a realidade hoje em dia são de pais com poucos filhos, né? E uma vida muito atribulada, muito agitada. Então acontece das crianças ficarem cada vez menos expostas a essa vivência social, né? Muito dentro de casa, enfim. Então, às vezes, não se percebe. Eu, como tenho esse olhar, eu trabalho sempre que eu tenho aí uma brecha, a questão do desenho, que é um caminho incrível, né? E ali eles me trazem muitas coisas. E a minha maior dica aí para os pais é que realmente olhem para os filhos e observem e vejam, não comparando com o outro, mas comparando com aquela criança mesmo, né? E que tenham esse olhar atento, porque é bem difícil. Legal. Tem outra pergunta também, pode falar agora? É a última. Do Rafael Mendonça. A depressão pode ser passada de pais a avós para os filhos? Olha, os transtornos, eles são multifatoriais, certo? E a depressão é um deles. Sim, pode ter causas genéticas, mas a gente não pode dizer que é só isso, tá? Mas eu acho que a pergunta aí fica para vocês duas, não é? Eu acho que também na pergunta não era só em termos genéticos, se o comportamento depressivo de pais e avós pode socialmente passar para os filhos e netos, socialmente. Legal. Sim, se a gente pensar que a gente ensina pelo exemplo, sim. A gente pode até pensar que, às vezes, a forma como a mãe lida com as coisas, né? Às vezes a criança, ela tem um certo... Ela às vezes admira, né? Então, eu, por exemplo, eu tive o caso de uma mãe que o filhinho dela tinha medo de trovão. Muito medo de trovão. Imagina, uma coisa natural que a gente vive aqui no Brasil, né? E ela levou para a psicóloga para ser tratada e tudo mais. E a gente foi ver que, na verdade, quem tinha o medo era a mãe. E quando ela vinha aquele trovão, via que o céu estava ficando negro, as nuvens carregadas, ela já mudava. Então, a criança automaticamente também, né, um garotinho de 4 anos na época, a criança também, ela sentia, porque a insegurança da mãe automaticamente passava para a criança, porque essa criança, ela olha os pais, principalmente, e mais o cuidador, que geralmente é a mãe a maior parte do tempo, ela assume aquilo para ela também. Então, essa mãe, que muitas vezes é reclamona, é sofrida, ela é muito negativa, ela passa por essa situação que eu falei ainda há pouco, né, de grande frustração, desesperança e tudo mais. Então, ela, por si só, ela está muito presente com a criança. Então, a criança vai, mais ou menos, ela vai acompanhar e ela vai achar que aquilo é o correto, porque ela vê isso. Então, pode vir a questão social da família, em grande parte, fazer ter esse papel. E aí entra no que a Cissa colocou, que é uma coisa bastante importante, que é essa questão da psicoeducação, que a gente não vê essa questão sendo trabalhada nem pelos pais, nem pela família, nem pela sociedade. Então, aí chega lá na escola, uma professora como a Cissa, por exemplo, vai dar a importância para o ensino do sentir. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiada? E aí essa criança chega em casa, ela vê a mãe muitas vezes com raiva, angustiada, ela fica nessa dupla interpretação, e se essa mãe não tiver abertura de também aprender com essa criança, porque a gente costuma dizer o seguinte, não é só os mais velhos que ensinam os mais novos, os mais novos também ensinam os mais velhos, desde que eu tenha essa abertura. Mas a criança, ela é muito sensível, e às vezes ela sente isso, só que ela não sabe nomear. E a depressão, muitas vezes, ela é em decorrência, sim, de um exemplo que ela vê em casa,
E aí, às vezes, até de uma forma inconsciente, a mãe nem percebe que está fazendo isso, ou a mãe, o tio, a avó, enfim, quem está em casa, né? Não tem noção, porque não sabe, porque emoção não é valorizada. Né? O que é valorizado socialmente? É você saber em termos de conhecimento cognitivo. Eu preciso saber muito de matemática, muito de português, muito de geografia, preciso ler um livro, preciso hoje, mais do que nunca, ter pleno domínio de toda a internet e de todos os recursos que ela tem, e o que eu faço com isso? Quer dizer, eu sei um monte de coisa, mas eu tenho que dar um fim para isso. Isso tem que me servir de alguma forma. E hoje a gente percebe que as crianças, de modo geral, pelo menos eu tenho contato com muitas que vêm até mim nesse estado, de uma ansiedade extremamente alta, e a criança não tem noção, porque ela tem ela não sabe sequer nomear isso, porque nós não podemos exigir de uma criança tão pequena que ela tenha conhecimento de coisas complexas, certo? Às vezes a mãe não tem, o pai não tem, a sociedade, de modo geral, não se fala, não se discute. Então, aí sim, a gente tem que trabalhar. E eu percebo que, às vezes, pela experiência que eu tenho, crianças cada vez mais novinhas precisando de ajuste, de ajuda terapêutica. Só para vocês terem ideia, esses dias não, antes da pandemia, antes desse isolamento, eu tive o caso de um colega meu, né, professor, que ele veio pedir ajuda para mim, para eu cuidar do filhinho dele de 2 aninhos, que estava muito estranho. Daí até perguntei para ele, nossa, mas é um bebê ainda, você reparou que seu filho é um bebê? Ele mas é que ele está assim, assim, assim. Eu falei, não, então faz o seguinte, vamos conversar, você e a esposa, primeiro o pai e a mãe, para a gente poder sentir, para depois chegar nesse bebê, porque esse bebê ele está sendo o reflexo de vocês dois. Tá certo? Então, a sensibilidade de uma criança ainda tão pequena, da qual é exigida dela uma responsabilidade de um adulto. Ela não é um adulto, é um bebê. Ou é uma criança de 4, 5, 6 aninhos. Percebe? Então, assim, a gente não pode querer que crianças tão pequenas tenham já a visão de mundo, o comportamento de mundo que um adulto tem. A gente está meio que como é que adultizando, né? Não sei se é esse o termo, a criança. Criança tem que ser criança. E eu tenho que olhar para ela. E eu tenho que ver o que ela está passando. E aí, uma coisa que eu costumo dizer, eu trabalho muito com as pessoas que estão comigo. Você vai ensinar para o seu filho, sim, mas o seu filho também vai te ensinar. Tenha uma abertura no teu coração, veja o que ele está te passando, o que ele está querendo te falar, quais coisas ele está sentindo. Porque a gente se fecha, não, eu sou a mais velha, eu ensino. Isso também é uma arrogância muito forte da nossa sociedade que a gente precisa estar mudando. E isso vai desencadear em uma possível depressão. Eu diria para você que isso pode sim vir desencadear, porque a expectativa da sociedade, a expectativa da família é muito grande. E a criança, muitas vezes, ela fica em dúvida, ela não sabe como agir, não sabe como se comportar. E aí, naquela de querer fazer certo, às vezes a família é uma família mais dura, que tem dificuldade de lidar, acaba exigindo mais do que a criança pode oferecer naquele momento. Não sei se eu respondi o que vocês queriam, mas é só para complementar aí um dado aí para vocês. Respondeu sim, Divina. Eu queria agora só trazer então, porque a gente conversou sobre então, a banalização de termos. Por exemplo, quando alguém tem sinais de depressão, coisas assim, né? Acho que é drama ou manipulação, isso pode vir a ser uma consequência até, né? De influenciar um suicídio. Mas eu quero dizer, por exemplo, quando a gente traz então para o âmbito geral, nós que estamos com pessoas ao nosso redor, como a gente identifica os sinais, né? O que pode ser feito para ajudar essa pessoa, assim que a gente identifica que ela pode estar, né, pensando, tendo ideações suicidas? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, se você tem alguém próximo que você percebe que está com um comportamento diferente, existem alguns sinais, vamos dizer assim, mas não para todo mundo, tá? Então, não é igual, né? Não é uma forma igual para todo mundo. De qualquer forma, em primeiro lugar,
que eu acho que é o mais importante, que é a grande dificuldade hoje em dia, é ter esse olhar para o outro, né? Mas, percebendo isso, eu acho que o acolhimento, oferecer ajuda, o ouvir, e aí a pessoa se expressando, ou não se expressando também, você percebe que ela não quer falar, ela está cada vez mais fechada, eu acho que sim, tem que incentivar que essa pessoa busque ajuda, né? É fundamental. Eu acho que é a grande questão da solução aí, no sentido de fazer algo, é o acolhimento, e se assim não for possível, ajuda. Eu diria também que, às vezes, hoje em dia, a juventude, grande parte dela, está muito conectada, né? E a gente percebe, principalmente de amigos, ela some das redes sociais, ou ela exagera das redes sociais, né? São os extremos. Então, você tem um certo comportamento. E aí você vê que a pessoa, ela, de repente, do nada, ela muda. Ou ela fica muito, muito calada, ou ela fica muito agitada. Ela não é do tipo que bebe, aí ela vai em alguma balada, vai em algum lugar e enche a cara. Então você vê que ela tá diferente, tem algo errado. Eu acho que a coisa mais simples a fazer é você chegar e falar para a pessoa, olha, eu tô aqui, tá? Se você quiser contar comigo, tô aqui, pode me chamar a hora que você quiser. Eu acho assim que essa é a primeira dica que eu diria quando nós somos leigos no assunto. E se você vê que tem uma pessoa que sumiu, da sua relação, sumiu de repente, fala, oi, você tô sentindo sua falta, queria dizer para você que eu tô aqui, se precisar de mim, conte comigo, enfim, se colocar. Uma coisa que a gente percebe, e pelo menos eu tenho notado muito entre os adolescentes que eu tenho atendido, eu faço muito atendimento de jovens na idade de vocês, no módulo, né, os alunos. A gente tem o serviço de acolhimento psicológico dos jovens estudantes na faculdade, e eu percebo que uma das grandes dificuldades que eles têm é de verbalizar, e eles entram numa situação, muitas vezes, de competição, que não adianta, a sociedade nossa é competitiva e estimula a competição, e muitas vezes o medo de errar, o medo de falar, o medo de se expor, eu não vou ser legal, eu não sou bacana o bastante, e às vezes isso faz com que a pessoa se feche. Então eu vou me fechando, e aí se você tem um olhar mais sensível, você vai ver que tem algo errado, e aí o legal é, olha, o Maria, Pedro, José, olha, eu tô aqui, tá? E é isso, né? Se colocar na posição principalmente de ombro amigo e de escuta. Às vezes, gente, não precisa fazer nada, é só escutar. Uhum. É só você chegar e deixa a pessoa falar, e não retruca. Ah, mas se você está fazendo isso, por que tal você fazer isso? Ah, então, mas tem um amigo assim, aconteceu isso que aconteceu com você, e ele fez isso. Gente, ela não está querendo isso, ela quer ser ouvida. Porque são pessoas que estão sozinhas, elas estão solitárias, ninguém dá voz, elas se sentem invisíveis. E nós temos que ter essa sensibilidade de fazê-la sentir que ela é importante e dar visibilidade a ela. Uhum. Mais ou menos, tá claro que não é tão simples assim como eu estou falando, mas é só para a gente poder ter uma ideia. Eu quero ajudar. Teve um comentário, uma pergunta agora aqui, que eu acho que dá para pegar um gancho bom do que você acabou de falar. Eu vou mencionar aqui, ó. A pergunta é da Antonella Moraes. Ela perguntou como se aborda esse tipo de situação com a família se você não é ouvido. Eu vejo as pessoas nessa situação ajudando uns aos outros porque não encontram apoio nas pessoas mais próximas. Ela também incrementou, ela falou, e mesmo após ser ouvidos, familiares acham que não é depressão, apenas um caso de tristeza extrema. Então, uma coisa que a gente tem que tentar entender é o seguinte, a Cissa já colocou logo no começo, nós precisamos educar para as emoções. Uhum. Até é uma falha, inclusive, no meio educacional, e
Tudo bem que eu sou professora na área de humanas, mas a gente precisa educar, inclusive na área de humanas, na área de exatas, desde criança até hoje. Nós não somos educados para demonstrar a nossa emoção. E dentro de casa, eu vou ser franca com vocês, é o pior lugar. Dentro de casa, a mãe não escuta, o pai não escuta, o irmão não escuta ninguém, é uma casa de monólogos. Eu diria isso. Por quê? Porque a intimidade é tão grande entre as pessoas, intimidade assim de convívio, tomar banho, briga, discute, conversa, às vezes a forma de ver uma coisa de uma pessoa de um jeito ou do outro, mas não para evitar conflito, confrontação, se cala, fica cada um na sua. E a sociedade, de modo geral, ela é preconceituosa. Se você falar que você está triste, gente, o que é? Eu não posso ficar triste? É importante a gente entender o seguinte, existe tristeza, todos nós temos, em maior e menor grau. Pode acontecer 1000 coisas hoje na minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo que vai me deixar muito triste se acontecer, mas eu já estou preparada psicologicamente para o que vai acontecer. Eu tenho cachorros, né? E eu tenho um amor muito grande pelos meus animais. Se morre um animal, eu vou ficar triste? Eu vou. E eu vou passar por uma situação de luto como qualquer outra. Tem gente que acha bobagem. Ai, mas é só seu cachorro que morreu. Ora, qual é o problema? O meu cachorro morreu, mas eu estou enlutada. Eu tenho que dar um espaço para essa minha tristeza, para essa minha dor. Tem gente, não existe dor maior, dor menor, existe dor. E é isso que as pessoas têm dificuldade de respeitar, que eu diria assim, que respeita a dor do alheia. Às vezes aconteceu, você vivenciou uma situação muito semelhante, você teve parâmetros dentro de você que te deu uma força de superação e de resiliência, vamos dizer assim, melhor resolvida. O outro, talvez, por uma outra situação, por uma outra genética, por uma outra sociedade, ela vai ter um tempo maior, ela precisa de um tempo maior, ela precisa ser respeitada no tempo dela. Que, aliás, o que hoje eu percebo que está muito forte e que existe um desrespeito generalizado é a questão do tempo. Não há tempo para tristeza. Você tem que estar feliz, bonita, maravilhosa, a mulher tem que estar sempre linda, maravilhosa, o rapaz tem que estar sempre galanteador, maravilhoso, e potente em todos os sentidos, inclusive financeiramente, sexualmente. Não há tempo para tristeza, não há tempo para angústia, não. Por quê? Porque se você estiver triste, socialmente você é desinteressante. Nós vivemos numa cultura capitalista, e se você está triste, você não consome. Você precisa consumir o quê? Vamos supor que você não seja... Você vai consumir chocolate para sua tristeza, você vai consumir bebida, você vai viajar, vai extravasar, eu não sei, você vai consumir, você precisa consumir. Se você é um consumidor, uma consumidora, você é um ótimo cidadão, uma ótima cidadã. Se você está triste, você se enclausura, né? Você fica no seu mundinho. Então, o que ocorre? Precisamos que as famílias, de modo geral, também entendam o que ocorre entre os membros que convivem e dividem o mesmo teto. Muitas vezes, quando um comenta com o outro que não está se sentindo bem, o outro dá risada. Ah, fraqueza sua, imagina, bobagem, isso aí é matriz, logo passa. Sim, existem, como eu falei, existem graus de tristeza. E a gente tem a tristeza mais profunda, a tristeza mais leve. E nós temos momentos de felicidade. A gente tem que ter esse olhar. Às vezes a tristeza também faz eu valorizar o momento de felicidade que eu tenho. E eu preciso ter esse olhar, né, um olhar um pouco mais ampliado. Valorizar o que tem que ser valorizado. Mas se eu precisar entrar, também pensar um pouquinho, ficar quietinha, ver o que está errado, por que eu estou triste, eu acho que é uma autoanálise que todos nós podemos fazer. E, claro, se dentro de casa não há acolhimento, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês, a maior parte do acolhimento ela não se dá em casa. Ela vai se dar com um amigo, é um grande amigo, uma grande amiga, é um professor, é uma professora, é alguém fora. Às vezes a família não consegue, pelo contrário, critica ainda, vai criticar. Então essa família, às vezes, por isso que uma coisa que está muito forte hoje e que a gente chama bastante, tem né, tentado trabalhar mais, não é tão fácil assim como a gente quer, mas a gente tem trabalhado muito a questão da terapia familiar. Às vezes não é um trabalho individualizado, a família precisa desse suporte, desse aconselhamento.
Então, que nem, por exemplo, a Cissa que trabalha com criança, se ela conversar só com a criança, talvez não surta efeito, mas se chama a mãe, o pai, o tio, quem está com a criança, para ter uma ampliação maior, ter uma possibilidade de maior compreensão desse fenômeno, que é a tristeza, a angústia, a raiva, porque a criança que está com raiva, ela também está expressando a emoção dela, e essa raiva pode desencadear para um lado aí, né? Mais ou menos isso. Não, é assim, tudo isso aborda bastante sobre as pessoas se educarem, né, emocionalmente, para que elas possam perceber os sinais, os indicativos. Eu tenho uma pergunta agora, só que é da perspectiva, então, de uma pessoa que está passando por problema, só que não consegue falar, né, não consegue se expressar. Deixa eu dar uma olhada aqui, é a Antonella Moraes também, outra pergunta dela. Como explicar que não é só uma fase, que você realmente necessita de ajuda, mas não sabe o que fazer sozinho? Aí eu queria que a Cissa respondesse isso, Cissa. Então, esse explicar, né, aí dela seria, não sei se seria para a família, para a sociedade, para os amigos. De qualquer forma, sim, tem essa questão da falha do acolhimento, né, na família. Essa dificuldade, tem dois lados que eu vejo muito acontecer. Um é o tabu, né? Então não vamos falar sobre isso, porque isso às vezes pode gerar culpas e por aí vai. E tem o outro lado, que é o lado de que às vezes a pessoa não quer lidar com problemas. Então, vamos passando, assim, meio que como se a gente jogasse embaixo do tapete. Infelizmente, a gente vê isso acontecer com uma frequência que não é boa. Eu penso que a Antonella está dizendo que ela tem a necessidade de falar sobre isso. E eu acho que sim, ela tem que... Sempre tem alguém, né? Para a gente falar, sempre tem. Pode ser um professor, pode ser... Entra sei lá, numa igreja, num culto, conversa com... Sempre há uma possibilidade, né? Então, assim, não é fácil falar sobre isso. Não é fácil falar sobre a sua dor. Não é fácil ser compreendido. Mesmo em casa, eu acho que se deve tentar falar. Sempre. Não havendo acolhimento, tente conversar com amigos, tente conversar com alguém próximo, uma tia, a mãe do amigo, né? O que eu quero passar para a Antonella é que sempre existe uma possibilidade. Que ela olhe em volta, que ela vai achar alguém com quem ela possa contar. Ela deve fazer essa busca. Certo. A gente tem então também uma outra pergunta, Cissa, eu queria direcionar a você, é da Giovanna Belotti. Ela perguntou, e como se livrar dos ataques, vontades extremas de suicídio quando acontecer, ou até da depressão em si? E é possível se autocurar da depressão, mesmo que pequena? Então, eu acredito que, assim, existe a questão, a gente não tem como medir e como saber se isso vai aumentar, diminuir, não tem. Ela não tem como saber e ninguém tem como saber, né? Porque ela está aí vivendo num processo e coisas podem acontecer que sim façam com que ela... o suicídio, ele também fica... A gente tem aí nesses dados, né, de números, muitas vezes ele está escondido em overdose, em acidentes de trânsito, né? Então, eu penso que assim, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu diria para a Giovana? Busque ajuda. Porque ela também não sabe dimensionar isso. Então, assim, como controlar? Busque ajuda, seja ela qual for, né?
eu não sei detalhes, mas eu acho que o melhor caminho seria realmente conversa com alguém, não tem muito, ela tem que descobrir um caminho onde ela possa, ou ela vai diretamente para ajuda aos pais, eu não sei a idade dela, ou ela busca, mas por que não, né? Se a gente tem um problema no joelho, a gente vai ao ortopedista, né? Com muito mais tranquilidade. E por que não ir a um psicólogo? Isso cai no preconceito. Infelizmente, a gente ainda vive, seja por parte dos pais ou por parte da própria pessoa, né? Infelizmente, é uma realidade ainda em 2020. Tem uma coisa também, né, Cissa, que o principal fato que eu vejo aí é você perceber que você está mal. Né? Esse autoconhecimento, eu já percebi que eu não estou legal, tem algo errado em mim. Então, isso já é um dado positivo. Sim. Tá? Porque você já conseguiu reconhecer que você está precisando, tem algo que não está legal, que precisa ser mudado e tudo mais. Então, claro, buscar ajuda é o primeiro passo. O que ocorre é que muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de ir atrás, e o detalhe, ela tem vergonha, fala, poxa, eu estou mal, que vergonha, cara, eu vou falar que eu não tenho vontade de sair da cama, eu estou me enchendo a cara. Então, na verdade, é assim, primeiro passo, reconhece que não está bem, e segundo, não tenha vergonha do que você está sentindo. Que você está sentindo que você não está legal. E se você já está sentindo que você não está legal, já mostra o que a gente chama de vontade de viver, né? Que aquele desejo de superar. Então, já mostra que você está querendo melhorar isso. Então, procure aí, sim, a ajuda, mas existe uma série de coisas, sim, que você pode, de repente, fazer. Uma das coisas que eu acho que ajuda nesse caso, se não tem ninguém que possa te ouvir, procure você já a dizer sim para você mesma. Né? O primeiro passo, não seja tão exigente com você mesma, não seja tão rigorosa com você mesma. Tem coisa que você pode fazer e é capaz de fazer, ótimo, faz. Tem coisa que você não vai fazer, então não adianta, não seja exigente. Eu percebo que às vezes tem pessoas que estão muito na depressão e está caminhando aí para uma questão de depressão extrema, que é aquela pessoa que ela exige perfeição, ela quer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo joinha. O mundo é imperfeito, certo? Então, se o mundo é imperfeito, primeira coisa, eu preciso aprender a lidar com a imperfeição do mundo. Por que o mundo é imperfeito? Primeiro que nós temos aí bilhões de pessoas, né? Então, só no Brasil são 230, sei lá, 200 milhões de pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas sentem diferente, elas reagem diferente. Então, isso gera imperfeição. Então, eu estou exigindo ser perfeita no mundo que é imperfeito. E se o mundo é imperfeito, eu vou me afundar. E se eu não posso me afundar. Então, se você quer buscar ajuda, então o reconhecimento de que não está legal já é um grande passo. Já mostra sinal de vida. E o segundo que eu diria aí não tenha vergonha de que você não está bem. Porque você não precisa estar bem 24 horas por dia, 365 dias do ano. Se você olhar as pessoas à sua volta, as pessoas que estão ao nosso lado, tem momentos, como eu já falei, momento de grande alegria, grande felicidade, e tem que estar lá no fundo do poço. Isso faz parte da existência humana. Eu estar lá embaixo, eu estar lá em cima. Eu preciso olhar por que eu estou aqui embaixo, no fundo do poço. O que eu fiz? E o que eu preciso buscar? E daí, a partir disso, você vai, evidentemente, buscando ajuda. Essa ajuda, ela pode ser 1000 coisas. Você vai ter que pensar possibilidades. Conversar com alguém é um grande passo. Existem lugares que fazem acolhimento gratuito e que pode dar um suporte de modo geral. Permita-se errar. Né? Eu vou errar, eu vou perder a chance, vou perder um trabalho, vou perder um seminário, eu vou reprovar, vou pegar ADP.
Gente, mas faz parte, você fez o seu melhor, mas naquele momento você não conseguiu, então não se cobre tanto por isso. Não, você não é a única pessoa que vai passar por isso, tem outras pessoas que passarão por isso. Então aceita que você tem um tempo diferente, que é aquilo que eu estou falando, que eu falei já, né? O mundo atual, o mundo capitalista, ele é muito cruel com relação ao tempo. Né? Eu, por exemplo, eu vejo que eu tenho alunas que têm 21 anos e falam, mas eu já estou com 21 anos e eu ainda estou no 4º ano de Direito. Eu falei, peraí, mas você está com 21 anos, está no 4º ano de Direito, você queria estar no quê? Você queria estar na pós-graduação? Não dá, a não ser que você fosse um gênio e começasse com 11 anos. Então, essa expectativa alta, muito alta, e a frustração, que às vezes conquista coisas, mas não dá o devido valor àquelas... Gente, as pequenas coisas são grandes conquistas. Às vezes, eu costumo dizer, o seu cachorrinho veio, deu uma lambida, você, poxa, olha aquilo lá, é um presente que você está ganhando. A sua família, veio um amigo, deu um beijo, é um presente. As pessoas não valorizam os pequenos gestos, porque só valorizam os grandes gestos. E se eu ficar olhando, buscando só os grandes, poxa, a frustração vai ser maior. Porque tem muita coisa pequena do meu lado acontecendo que eu não estou dando o devido valor. Então, eu acho que também tem esse lado. É preciso, às vezes, valorizar as coisas que você tem, o que a gente chama de gratidão pelo que você tem, para, inclusive, você valorizar aquilo que está ao seu lado. E fazer planos para o futuro. Não queira ser tão exigente com você mesma. A exigência vai te empurrar para baixo. Então, você tem que ter tempo ao tempo. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Exato. Antes da Larissa passar, eu queria, agradecer o pessoal que está participando lá no chat, né? Tem um monte de gente fazendo perguntas, a Antonella Moraes, a Marisa Lorenzetti, o Nicolas Candeia, a Giovana Belotti, o Pietro Gagliardi, né? Antes foi a Josinete, psicóloga, antes foi o Rafael Mendonça Ferreira, então o Cleiton Silva Ferreira, então teve a Valquíria Brasil, teve vários participantes aí, né, que estão fazendo perguntas e estão colaborando muito com esse debate que está sendo muito positivo. Eu mesmo estou aprendendo muito com as nossas duas convidadas, que estão de parabéns. Queria agradecer muito vocês duas, a Cícia e a Divina, que estão ensinando a gente um monte de questões que é importante todos nós aprendermos. Eu vou passar para a Larissa. Sim, eu vou só aproveitar que a gente estava tratando bastante o tópico de como procurar ajuda, porque eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, então eu vou passar o vídeo agora para todo mundo ver. A gente já volta já em questão dos comentários e todas as perguntas, então podem continuar realizando as perguntas, pessoal, aí no chat, que o Cauê e o Vinícius estão atentos aí, salvando todas elas. Eu vou começar então com o vídeo. Já falamos várias vezes da importância de buscar ajuda psicológica, mas ainda não falamos em mais detalhes sobre como fazer isso exatamente. Ajude o Minutos Psíquicos a crescer nos apoiando no Patreon. Você pode ganhar ilustrações nossas e, se muita gente ajudar um pouquinho, podemos fazer mais vídeos por semana. E não esqueça de conhecer também a Loja Psíquica. Se você está sofrendo muito e sentindo desesperança, pode ligar para o número 141. Você vai poder falar de maneira sigilosa e anônima com alguém do Centro de Valorização da Vida que foi treinado para oferecer suporte nesse tipo de situação. Essa ONG funciona 24 horas por dia, todos os dias, e também dá para entrar em contato pela internet. Se você pode pagar consultas particulares ou possui um plano de saúde que cobre esse tipo de serviço, o que é mais importante é saber o que procurar em um profissional. Assim como em qualquer outra profissão, existem psicólogos e psicólogos. Alguns têm mais preparo e sensibilidade, outros menos. Alguns agem de maneira profissional e ética, outros nem tanto. Muita gente acha que um psicólogo jovem, por ter menos experiência, pode não ser capaz de ajudar. Mas não é só a experiência que determina a competência de um psicólogo. O domínio de alguma das abordagens clínicas, a sensibilidade e a forma de se comunicar também são fatores importantes em como um psicólogo pode beneficiar alguém. Além disso, é importante que você se sinta à vontade com o profissional.
Mas essas são coisas que só dá para saber conhecendo o psicólogo mesmo. Então marcar uma consulta inicial é o primeiro passo. Para fazer isso, você pode buscar a indicação de um profissional com alguém conhecido ou entrar em contato com uma clínica que ofereça serviços psicológicos. Muitas delas têm sites na internet com informações de como entrar em contato. Se você tem dificuldades financeiras, também existem alternativas. Várias instituições oferecem atendimento psicológico por valores mais acessíveis ou até gratuitamente. Por exemplo, em muitas universidades e faculdades, existem clínicas que oferecem atendimento para qualquer pessoa. Os psicólogos que trabalham lá podem ser psicólogos em formação ou psicólogos formados que colaboram com a clínica. Os valores cobrados podem ser flexibilizados a depender da renda da pessoa. E existem também institutos de formação de profissionais que oferecem atendimento por preços mais acessíveis. Em casos mais graves, os Centros de Atenção Psicossocial, mais conhecidos como CAPs, também são uma opção. Existem várias unidades espalhadas pelo Brasil. Os CAPs são instituições com o objetivo de substituir os hospitais psiquiátricos, ou como são melhor conhecidos, manicômios. Eles são abertos para a comunidade, mas voltados principalmente para casos de sofrimento psicológico grave e dependência de substâncias. Os CAPs contam com diferentes profissionais que atuam em conjunto, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros. Todo tratamento no CAPs tem como meta oferecer um apoio humanizado e ajudar a pessoa a aliviar o seu sofrimento enquanto preserva sua autonomia e convivência social, diferente do que muitas vezes ocorre em manicômios. Uma outra opção são as comunidades terapêuticas. Existem cerca de 336 no Brasil, com o objetivo de oferecer apoio a pessoas enfrentando dificuldades relacionadas com o abuso de substâncias. Para mais informações como locais e contatos de lugares que oferecem atendimento psicológico, veja o link com mais informações que aparece no final da descrição do vídeo aqui embaixo. Nos ajude a divulgar essas informações, curtindo, compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Bem, o vídeo finaliza informando que ele vai deixar um link na descrição do vídeo que eu acabei de passar com maiores informações de onde procurar ajuda psicológica. A gente vai tratar disso, antes a gente vai só continuar respondendo algumas perguntas que são pertinentes a esse tópico, mas eu queria só informar que na descrição da live de agora já tem alguns links, tá? Onde como você pode procurar ajuda, principalmente agora na pandemia, né? Que a maioria está sendo atendimento online, mas a gente tem links gratuitos, tem também da forma paga que vocês podem estar procurando ajuda. Então, vou prosseguir aqui com a pergunta. Uma pessoa comentou lá: tive obstáculos quando fui procurar ajuda. Cheguei até a ir no lugar público indicado a isso, mas acabaram me falando que eu não era de acordo com o perfil deles. Então tem essa dificuldade, né, de psicólogos e psicólogas, de situação... Não ficou muito claro qual foi a dúvida. Você pode repetir? Assim, na verdade foi mais um comentário, né, que a pessoa teve dificuldade quando foi procurar ajuda. Ela foi num lugar para procurar ajuda, só que falaram que ela não era o perfil deles, não era o perfil talvez de uma pessoa que precisa de ajuda, né? Isso pode acontecer. Porque assim, existem locais, existem ONGs que são específicas para determinados perfis. Os CAPs, de modo geral, são públicos, todos os municípios têm, mas a gente sabe que alguns têm mais profissionais do que outros. É lamentável, mas apesar de nós estarmos hoje vivenciando um momento de isolamento, de grande estresse, o fato da Covid-19 ter feito com que as pessoas ficassem mais em casa, aumentou o número de pessoas com problemas emocionais. A gente vê, eu vejo mesmo pela minha agenda. Eu tenho lista de espera. Eu não dou conta de atender todos que me procuram. E no entanto, a gente sabe que a gente faz, às vezes, encaminhamento para algum setor público e eles têm lá também uma decorrência muito grande de lista de espera, como eu já mencionei hoje.
tá? E existem lugares que é específico para criança, alguns é específico para pessoas que têm um agravamento de saúde mental um pouco mais, já com laudo psicológico, psiquiátrico, inclusive. Tem alguns que são específicos para a mulher, tem alguns que são específicos para idoso, então depende muito de onde a pessoa foi, o que ela buscou. Eu recomendaria a pessoa tentar ver, sempre procurar uma indicação com um profissional, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que são os profissionais que estão mais voltados para essa linha e que podem, inclusive, já dar um endereço correto. Eu, por exemplo, quando eu faço os meus encaminhamentos, eu já faço, vai em tal lugar. E antes da pessoa ir a tal lugar, eu já tento conversar com alguém lá. Falo, estou indicando uma pessoa, assim, 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 por favor, tente dar um acolhimento, veja o que é possível fazer. Então, como o próprio vídeo disse, existem psicólogos e psicólogos, né? Existem lugares e lugares. Eu diria para a pessoa aí que procurou, não desanime. Isso é possível que aconteça. Infelizmente, as pessoas que também fazem esse serviço são seres humanos, certo? São pessoas e às vezes, gente, não é porque é um psicólogo que ele está sempre 100% bom. Muitas vezes é um psicólogo que também tem problema. Às vezes brigou com o marido, brigou com o namorado, brigou com o cachorro, teve problema. Entendeu? É o ser humano que está ali. Que, na verdade, se está na linha de frente, a ideia é que ele dê o melhor de si, o melhor acolhimento. Senão, se ele não está bem, ele passa para um colega. Mas a pessoa que fez a pergunta não desista. Procure mais ajuda que você vai conseguir com certeza. Deixa eu posso fazer só uma pergunta para vocês duas, Divina e Cissa. É o seguinte, a depressão ela tem várias características e uma delas é uma característica somática, né, em alguns casos, né? Eu queria que vocês explicassem para a gente, por exemplo, em que casos, porque daí é um psiquiatra, no caso porque muitas vezes a pessoa leiga, ela pergunta sobre remédio, né? Tá? Remédio para depressão e tal. Eu acho que eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual é o caminho, né? Primeira coisa, ser atendido por um psicólogo, depois por um psiquiatra. Qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra, né? Em algumas situações, uma terapia por alguma corrente psicológica pode funcionar, em outras situações é necessário, talvez, remédio. Eu queria que só se vocês pudessem dar uma pincelada para isso, né? Para as pessoas mais leigas entenderem isso tudo. Então, muitas vezes a pessoa nem chega diretamente a um terapeuta ou a um psiquiatra, né? Acontece algo com ela que ela vai ao médico. Às vezes ela vai ao hospital, enfim. Dependendo do que acontece, isso é muito comum na ansiedade, né? Em crise de ansiedade. Mas mesmo assim, não sendo ansiedade, sendo depressão, às vezes a pessoa acaba indo ao hospital com algum sintoma, com alguma coisa, e ali é feito o encaminhamento, né? E o ideal é que seja feito, depende, né, do que está acontecendo, o médico vai orientar. Mas eu acho que em casos onde a pessoa tem mais comprometimento da vida dela, o tratamento tem que ser medicamentoso e de terapia. Cada um vai agir em um aspecto. Cada um vai colaborar com um aspecto da vida da pessoa para que ela fique melhor, que ela tenha oportunidades, né? Deixa eu só fazer um complemento. Uma coisa que a gente vê que cada vez mais é necessário e que pouco se fala é que hoje em dia, na verdade, você tem que trabalhar o psicológico e o corpo, né? Então, você também procurar um profissional da área de educação física para poder fazer uma complementação, porque hoje em dia não existe esse negócio de cabeça separado do corpo. Ambos estão juntos. Então, às vezes, você já percebe que está mal, mas se você consegue já ter uma iniciativa desse tipo, a primeira coisa que o médico vai perguntar para você, como a Cissa próprio disse, às vezes a pessoa vai no posto de saúde, vai passar por enfermeiro,
Às vezes nem tem médico, é enfermeiro que vai dar o primeiro suporte. A gente sabe que aqui no litoral norte é assim, e o Brasil não é tão diferente disso, certo? Muitas vezes é essa enfermeira que vai dar, às vezes, algumas indicações, até ter um médico lá no posto. Mas, enfim, para você fazer, às vezes, uma atividade física, às vezes você vai ter que precisar, sim, de um acompanhamento médico, até para poder ter o papel lá que você está apto a fazer. Mas, enfim, eu costumo dizer que psicologia é igual casamento. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Por quê? Porque existem várias linhas, né? Nós temos a psicanálise, dentro da psicanálise nós temos várias divisões, né? Tem aqueles que são seguidores de Freud, tem aqueles que são seguidores de Lacan, que são nomes técnicos, né? Esses autores. A pessoa, às vezes, ela não se dá bem com essa linha, às vezes ela vai se dar bem com um psicólogo comportamental, às vezes vai se dar bem com um junguiano, às vezes ela vai se dar bem com um psicodramatista. Então, nós somos diferentes. Às vezes, eu quando, por exemplo, faço indicação para as pessoas para procurarem ajuda psicológica, eu dou 2, 3 indicação de colegas, e eu falo, olha, essa aqui tem uma linha assim, essa aqui tem uma linha assim, você vá, conheça e veja se dá certo com o seu estilo. Porque, às vezes, o estilo da pessoa vai dar certo bem com aquela lacaniana bem pesada, aquela que vai no osso, né? Vamos dizer assim, né? Com português bem claro. E tem gente que não, se ela for nessa, ela sai correndo, ela não quer ver psicólogo nunca mais na vida. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nós somos diferentes. Existem muitas linhas de atuação, existem profissionais da área de psicologia que trabalham junto com o terapeuta ocupacional, tem alguns que trabalham junto com o professor de educação física, existem psiquiatras que são já meio psicólogo, e ele tem uma conversa, fala, ele te escuta, e tem psiquiatra que ele é mais medicamentoso puro. Então, são linhas diferentes de atuações, e nós precisamos encontrar aquilo que vá direto, que bata com a nossa alma. Eu costumo dizer dessa forma, porque assim, tem gente que vai precisar do psiquiatra, medicação, e de um psicólogo para aquilo. Tem gente que só a psicologia resolve. Tem gente que só precisa, só remédio mesmo. Aqui na região nossa, aqui no litoral norte, por exemplo, uma coisa que a gente sente muita falta é que nós temos poucos psiquiatras, né? Na rede pública, então, um psiquiatra que atende a cada 15 dias. Então, a fila para a pessoa conseguir acolhimento demora. O que a pessoa faz, geralmente? Ela vai no neurologista, porque é mais fácil, tem mais. E às vezes não tem nenhum nem outro, é o médico. E aí o médico hoje em dia é muito comum, a ginecologista, o ortopedista, o dermatologista, a gente vê as coisas mais absurdas. Eles mesmos já dão o medicamento. Fala, você está com depressão, vou te prescrever tal coisa. Certo? Às vezes dá certo, beleza, tranquilo. A pessoa vai e flui. A gente sabe que o medicamento, às vezes, a gente costuma dizer que o medicamento demora para fazer efeito. Até para algumas pessoas vai começar a ter efeito depois de 15 dias, certo? Porque o nosso organismo ele é diferente. Então, é importante a pessoa ter noção de que são profissionais que trabalham no conjunto, né? A gente costuma fazer o trabalho junto. É indicado que você avalie se só você conversar, fazer o seu trabalho com um profissional da área de psicologia vai resolver esse problema, e qual é a linha daquele profissional da psicologia que está fazendo, se aquela linha dele condiz, né, dá certo com o teu perfil. Por isso que eu costumo dizer que é um casamento, que às vezes não dá certo no primeiro encontro. Você vai ter que procurar um outro profissional, numa outra linha, numa outra abordagem, que faça que dê certo com o seu estilo, porque nós somos diferentes, certo? E a gente precisa respeitar um pouquinho isso. O próprio profissional, muitas vezes, vai falar, olha, gente, talvez aquele outro profissional, ele vai te dar um acolhimento diferente, não vai dar muito certo aqui comigo. Então, tem alguns que têm essa abertura, mas eu acho que assim, a dica que eu dou é essa. Cada um vai ser de um jeito. E a gente diz o seguinte, quando você chega na questão você está somatizando, né, que é aquilo que eu falei, né, primeiro você começa com medo,
depois entra numa ansiedade que você não tem muito controle, você fica numa expectativa muito grande, caminha para uma angústia profunda, essa angústia te leva ao pânico, quando chega no pânico você já está somatizando, significa que você já está numa situação bastante grave e que você precisa urgentemente procurar ajuda, certo? Não importa qual ajuda seja, pode ser o médico, a primeira pessoa que está na tua frente, pode, entendeu? Aí por aí vai. Certo, obrigada, Divina. Eu vou então agora só realizar uma última pergunta antes de partir já para as considerações finais, que a gente tem uma pergunta da Giovanna Belotti, como ajudar aqueles que estão no momento de ataque de ansiedade ou suicídio. Aí eu queria direcionar para você, Cissa, se você puder responder brevemente. Se você tem uma pessoa que você está vivenciando esse momento com ela, você tem que, de alguma maneira, conter aquilo. Seja no acolhimento, na conversa, né? Ou, muitas vezes, você precisa conter fisicamente, né? Isso ali pensando em duas pessoas juntas, vivenciando essa crise, né? Um tendo a crise e o outro ali ao lado. É uma situação muito difícil, né? Para que a pessoa tenha condição ali de lidar com aquilo. Mas eu penso que o ideal seria que, se a pessoa não consegue lidar com aquilo, chamar ajuda, né? Sei lá, polícia, vizinho, quem for. Mas eu acho que é isso, né? É acolher, atender a pessoa de alguma maneira, né? Seja na conversa, seja fisicamente, seja pedindo ajuda. Mas é uma situação difícil para os dois lados, né? Para quem está vivendo a crise e para quem está tentando ajudar. Certo. Agora, então, a gente vai partir para o término do debate. Clarice, só antes de falar o final, foi comentado ali numa das perguntas sobre quando é que as pessoas devem pedir auxílio para outro tipo de profissional que não psicólogo, né? E daí se deu o exemplo de astrólogo, de religioso, de leigo com algum livro de autoajuda, né? Veja bem, eu sou professor e eu vejo que muita gente que não é professor vai dar palpite sobre como educar, né? E eu acho que a mesma coisa acho que vale para os psicólogos, né, Cissa e Divina? Quer dizer, eu acho que a psicologia é uma profissão e vocês passaram por uma graduação, por anos estudando e tentando entender. Tudo bem, do ponto de vista religioso, um sacerdote, ele vai trabalhar também, de alguma forma, por exemplo, com as questões da alma humana, mas sob uma outra perspectiva, né? Sobre a perspectiva da nossa finitude, né? Sobre a perspectiva da nossa espiritualidade, do significado. E eu acho que aí é uma questão. Agora, astrólogos e leigos, porque eu acho que de boa intenção também o inferno está cheio, né? Então eu queria só que vocês duas comentassem isso, porque eu acho que é importante valorizar a profissão do psicólogo, né? A Larissa ela já ia passar para isso profissionalmente, mas eu acho que essa pergunta lá, que ficou lá no chat, é importante para vocês duas falarem, né? Sobre a importância do saber que vocês têm. É um curso, é como engenharia, é como odontologia, é como medicina, né? Eu penso que assim, é cada um no seu quadrado, né? Na verdade, assim, estudamos para isso, temos aí uma vivência nisso, então não se pode descartar esta qualificação. No entanto, ainda, o que a Divina falou, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito tabu em relação, e sim, o mundo hoje está aqui, né? É rapidinho. É tudo muito rápido, o tempo é rápido, as pessoas querem já, querem agora, e tem essa expectativa, né, grande, que gera a frustração quando não acontece. Então as pessoas querem, assim, esta rapidez para as coisas. É a pílula mágica, né, Cissa?
Exatamente, exatamente. E aí, com isso, as pessoas acabam caindo em situações que elas podem até achar que em algum momento as acalmam, sabe? As tranquilizam, mas existem aí, vamos dizer assim, gatilhos, né, que precisam ser olhados, que precisam ser cuidados, né? São coisas de uma dimensão que a grande maioria não sabe porque não tem a formação que a gente tem, né? Então, é mais ou menos como você, sei lá, tratar uma dor de dente com o oftalmologista, né? Então, assim, tem que se olhar, né? É cada um no seu quadrado, né? Não tenham vergonha, né? Não tenham medo, não tenham, por que não? Se você tem um problema no joelho, você vai buscar ajuda específica, né? E por que não? Cissa, e tem também aquele negócio, né? A sociedade nossa, de modo geral, e eu percebo isso, e eu acho que você também escuta isso, eu acho que todos nós, vocês que estão conduzindo aqui esse chat de hoje, esse evento de hoje, existe um preconceito muito grande contra o psicólogo e a psicóloga. Porque psicóloga é para louco, é para quem está perdido, é para fraco, é para quem não sabe se cuidar. Agora, se você vai no astrólogo, se você vai no sei lá, é preciso tomar um pouquinho de cuidado. Você acha que cada área tem o seu valor. Se você acredita, vai. Mas, assim, são modos diferentes de operar. Dentro da psicologia, eu quero deixar bem claro que a nossa profissão é ciência e profissão, certo? Então, trabalhamos com a ciência. Nós não usamos questões religiosas, crenças que venham a gente atende a todos, e nós temos tentado dar suporte emocional a todos, independente da sua crença, da sua origem, da sua etnia. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. E nós temos aí anos e anos de estudo, de produção científica comprovada, mas a gente também não deixa as pessoas abrirem mão, porque muitas pessoas são religiosas, né? Então, tem alguns que vão buscar, assim, eu, por exemplo, eu tive colegas que eram padres e fizeram doutoramento em psicologia junto comigo. Eu tive pessoas que eram pastor de igreja e que fizeram também a formação em psicologia comigo. Então, nós temos que também ter esse olhar, que se a pessoa conhece, se ela domina, se ela tem conhecimento científico da área, eu acho que isso tem que ser considerado. Porém, cabe à pessoa, primeiro passo que a gente falou, que desde o começo até agora, elimine o preconceito da palavra psicologia, certo? A psicologia é uma ciência, e a psicologia ela tem a função muito básica, que é trabalhar com a mente, né? com a emoção. Não tenha vergonha das suas emoções. O profissional que está apto para trabalhar com isso é a psicologia, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional, que tem conhecimento científico e humano, né? Nós levamos em consideração a sociedade e todas as coisas à nossa volta, até para poder fazer um bom trabalho. É mais ou menos isso. Bem, eu tô sem palavras para agradecer de verdade. O bate-papo que a gente teve hoje foi incrível. A dinâmica mudou, mas acabou se tornando algo maravilhoso, de verdade. Eu vou encaminhar para o término agora. Então, o que vai acontecer, eu vou pedir para cada um dos participantes bolsistas, a gente vai mencionar um canal, né, um meio de comunicação, algum link que a pessoa pode estar entrando em contato para procurar ajuda, e passar as considerações finais brevemente. E depois eu vou encaminhar também, para finalizar, com as nossas psicólogas, claro, eu vou pedir para elas falarem um pouco, divulgar o trabalho delas mesmo, talvez, vocês podem ficar à vontade, e passar as considerações finais. Bem, então eu vou começar mencionando, na verdade, frisando o CVV mesmo, né, que a gente foi passado no vídeo. Mas, bem, é uma ONG, né, sem fins lucrativos, então é muito importante dar valor a ela. Então, CVV se chama Centro de Valorização à Vida. Ele realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente
todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas. Acho que essa é a parte até principal em vista da pandemia agora, então eles aumentaram bastante esse sistema de apoio deles, para que realmente consiga atender todas as demandas. Eu vou passar só rapidinho então as minhas considerações finais. Eu espero, então, que cada vez a gente possa conversar mais sobre esse assunto de forma aberta, suicídio, depressão, ansiedade. A gente falou basicamente um passo a passo de como identificar sinais, de como ajudar alguém. E, no fim das contas, é importante lembrar de cuidar de si mesmo, né, também. Porque quando você cuida de si mesmo, né, você vai e reflete isso em outras pessoas, nas pessoas que estão ao seu redor. Eu queria usar uma frase do psicanalista Carl Jung. Ele é mais direcionado a profissionais da saúde, mas é bastante interessante. Ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu acho que dá pra gente adaptar isso pra todo mundo, no geral, porque, bem, é isso, né? Trate as pessoas ao seu redor como uma pessoa que passa por dificuldades, sabe? Entenda essa pessoa e entenda a si mesmo. Acho que essa é a minha consideração final. Vou passar pro Danilo para ir de ordem alfabética. Então, eu vou falar sobre o Humanidades 2020, que é uma iniciativa que une vários psicólogos e juntos formam uma rede de atendimento gratuito, direto e aberto. Aí, se você quiser entrar em contato com eles, basta acessar o link que vai estar aqui na descrição, aqui embaixo da live. E lá você vai encontrar o número para contato desses psicólogos e mais informações a respeito do projeto. E a minha consideração final é: sejamos, como a própria Larissa já disse, né, já foi contemplado pela fala dela, sejamos empáticos, né, que a gente aprenda a se colocar mais no lugar do outro, porque o mesmo que a gente sofre, a outra pessoa sofre. E quando a gente consegue exercer essa empatia, a gente acaba entendendo não só a outra pessoa, como a gente mesmo. E é sempre um exercício bom a ser feito. E é isso, gente. E se conheçam também, estejam sempre dentro de vocês para não esperar coisas ruins de vocês para outras pessoas, e aprendam com as outras pessoas coisas boas também. E façam esse exercício de se livrar de coisas que intoxicam a sua vida, seja nas redes sociais, sejam pessoas, sejam elas a sua própria família. Às vezes a nossa própria família causa mais mal do que ajuda, e é sempre importante ter esse start de se distanciar de coisas que te fazem mal. Então, eu queria fazer a divulgação de um site chamado Zen Club, zenclub.com.br, que o que seria? É um sistema online onde você pode contratar profissionais remotamente de qualquer parte do mundo. Também é possível escolher idiomas e tudo mais, que se você se sentir confortável e queira não conversar no idioma compreendido pela família, que às vezes acontece. E esse site, ele conta com a primeira chamada simplesmente gratuita. Então, eu realmente recomendo. Mas, sim, tem essa chamada gratuita, porém o resto é pago. Mas aproveite, vale a pena. Eu vou falar sobre o projeto Psicologia Solidária do coronavírus, né? Ele foi idealizado por uma psicóloga, Sueni Lohana da Silva. Ela e um grupo de psicólogos começaram essa iniciativa e até o momento 100% dos inscritos já foram respondidos. Eles estão abrindo as vagas, né, porque acabou tendo muita gente, então eles estão abrindo de pouquinho em pouquinho, e agora eles deixaram um e-mail, Psicologia Solidária Covid 2019-2020, @gmail.com, que você pode entrar lá. E as minhas considerações finais, tem uma frase da Nise que eu estava lendo também, que é assim: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. E eu achei muito interessante pela forma de que a gente precisa viver, e a gente precisa viver intensamente também, para que as pessoas vejam e para que a gente também sinta isso. E ela, como psicóloga, e ela foi uma mulher maravilhosa, eu acho que é isso que eu queria. Eu quero que as pessoas sintam e que elas não sintam vergonha de sentirem, e por estar perto das outras pessoas também. Bom,
eu queria divulgar também um projeto do Instituto de Psicologia da USP, que se chama Apoiar. Esse projeto foi realizado, é realizado ainda, né? Agora está com um grande foco na pandemia, e pode ser entrado em contato. A gente já mandou o link, né, para entrar em contato aqui no chat da nossa live, tá bom? E ele é muito bom porque ele visa esse momento atual nosso. Então, eles estão mais se especializando nessa área. E as considerações finais seriam o seguinte: procurar ter mais empatia com outras pessoas, tratar as pessoas de forma que você gostaria de ser tratado também, porque muitas das vezes, alguma brincadeirinha, né, que você possa fazer com outra pessoa, por mais que você ache que é uma brincadeira, mas para outras pessoas pode ser alguma coisa mais séria, entendeu? E acho que ter mais empatia pelas pessoas, se colocar no lugar delas, acima de tudo. Eu acho que é isso. Professor Plaza, você gostaria de falar alguma coisa antes de passar para as Não, passar a palavra para elas, para Certo. Cícia e para a Divina, depois eu fecho, eu ajudo a fechar, tá? Tudo bem, então Cícia pode começar. Então, eu queria dizer que busquem informação, tem aí canais para isso. No Instagram, a gente tem o Eureka.me, ME, e ali eles são psicólogos, eles fazem atendimento online, tem de preços variados também. E eu acho que eles têm um cunho jovial, sabe? Para passar essas informações, que é bem interessante. Busquem informação, não só no Eureka, mas busquem informação, não sofram sozinhos. Sempre há uma possibilidade de ajuda. Olha bem em volta, que você vai encontrar. E desmistificando também essa questão, né? Porque muita gente relata que eu não vou psicólogo porque é uma coisa muito cara, tal. Mesmo um psicólogo particular, existem vários psicólogos que fazem acordos, né? Fazem, ou às vezes até atendimento gratuito, né? Abrem suas agendas, alguns horários. Então, existe um caminho, enfrentem, tenham disposição para, busquem ajuda, contem com as pessoas. Muito bem. Bom, então eu vou me despedir de vocês. E eu vou me despedir de vocês dando algumas dicas, tá? Que eu acho que são fundamentais, principalmente nesse atual momento que a gente vive, que é o momento de que grande parte das pessoas estão um pouquinho perdidas aí por conta do isolamento social, ou essa Covid-19, que a gente espera que seja breve, né? Passe, e que a gente volte à ativa. Eu percebi que muitas pessoas, por conta dessa situação nova e complexa, acabou se ficando mais deprimido, mais ansioso, mais ansiosa. Então, olha só, primeira coisa, seja gentil com você mesma, tá? Procure, não seja tão rigorosa, veja as coisas que você tem, olhe para você com um pouquinho mais de afeto. Aprenda a dizer não. É importante, às vezes, você falar não posso, não quero, não vou, não gosto. É importante você se respeitar. Aprenda também a dizer sim, porque você também precisa aceitar as coisas, precisa aprender a receber amor. Tem gente que tem dificuldade de receber amor, tem dificuldade de receber afeto, um abraço. Eu acho que isso aí é fundamental. Nós precisamos saber fechar o nosso coração. Não seja tão exigente e não cobre tanto pelos seus erros. Você vai errar. Todos nós erramos. O ser humano, desde o momento que nasce até o dia da morte, a gente comete erros. Então, não seja tão radical com os seus erros. Procure ter tempo para você. Não seja aquela pessoa, a sociedade exige que nós sejamos produtivos. Não, tem hora que você precisa parar, você precisa dormir. Então, durma, medite, pense,
Ouça uma boa música, às vezes uma boa música, aquela música relaxante, a música que você gosta, que te faz bem. Eu acho que isso é importante. É importante também você entender que diversão faz parte da vida. Às vezes você precisa brincar, você precisa correr, você precisa dar um mergulho. Eu vejo que tem gente que não dá um mergulho na praia. Se não gosta da água do mar, caminhe, faça algo prazeroso. Eu acho que isso também é importante. Mantenha contato com as pessoas com as quais você gosta, seja essas pessoas familiares, amigos, pessoas que você não vê há muito tempo. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, principalmente estudando as questões do envelhecimento, é que você ter amigos é uma das principais coisas que a gente precisa saber fazer e manter ao longo da nossa existência, porque são os amigos, muitas vezes, que vão perceber se a gente está bem, se a gente não está bem, e vão nos ajudar e nos dar o calor, dar aquela sensação de que estamos vivos. É importante também você agradecer. Agradeça o que você tem. Agradeça as coisas à sua volta, certo? É importante você olhar que você tem momentos, e esses momentos precisam ser... você precisa ter gratidão por esses bons momentos. Acredite em alguma coisa. Se é uma fé, seja em fada, seja em alguma religião divina, acredite em você, acredite em algo que te impulsione para a frente. E claro, para você não entrar em depressão e para você se livrar aí de um possível dano maior, o exercício físico é fundamental. Certo? Então, comece caminhando, depois passe para uma corrida, faça alguma coisa, um yoga, um puxe peso, como o pessoal costuma dizer, faça algo, dance, né? Dançar é uma forma de exercitar o corpo. Eu acho que é importante você também pensar nisso. A outra dica façam alimentos que tragam prazer. Cozinhe sua própria comida. Se você não sabe cozinhar, aprenda. É um prazer enorme você estar preparando o alimento para algumas coisas. E o principal, gente, cuide de você, se ame, não seja exigente a ponto, eu não tenho cabelo assim, eu não tenho cabelo assado, eu não sou alto, eu não sou baixo. Gente, ame você do jeito que você é. Eu acho que isso é o principal, é a principal dica que eu dou, porque quando você se aceita com as suas qualidades e com os seus defeitos, você será com certeza uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor. E você vai conseguir ser uma pessoa que vai estar ajudando e permitindo ser ajudado. É mais ou menos isso. Perfeito. Legal. Então, antes de passar a palavra para a Larice, né, para ela encerrar, a gente está aqui há cerca de 2 horas, né? Começa sábado à noite, né? E a gente teve a Divina e a Cissa, né, elas nos deram uma aula, né? Nós aprendemos muito. Você vê como é que a gente consegue aprender. Eu aprendi muito aqui nesse evento, nessa atividade. Então, do fundo do coração, eu queria agradecer muito a Cissa e a Divina, que trouxeram conhecimento com embasamento científico, com experiência profissional que vocês duas têm. Isso para a gente e para as pessoas que participaram, eu achei legal. Um monte de gente participou lá no chat, né? Talvez, né, bolsistas, bem mais do que a gente esperava, né? Isso é muito bom, né? Porque é o segundo evento que a gente está organizando no âmbito desse projeto de extensão. Então, para os participantes lá que colocaram, inclusive que agradeceram a gente, agora eu estava vendo lá, tem participante que agradeceu a gente, colocando, né? Agradecendo e parabenizando, né? Uma participante, a Marisa, falou: parabéns a todos vocês que organizaram o evento de hoje, foi muito importante, ela escreveu, né? E outros também escreveram elogiando. E, finalmente, eu queria agradecer aí aos meus estimados e valorosos bolsistas, né? Que, nossa, faz uma semana que eles estão organizando esse evento, a Larice, o Danilo, a Laís, o Vinícius, o Cauê, e todos estão, de alguma forma, alguns estão dando mais infraestrutura. A Larice, nesse evento, ela ficou na liderança, né, para fazer os contatos, ela fez os contatos com a Cissa, com a Divina, mas os outros também, vocês mandaram muito bem, né? Vocês são estudantes jovens que estão procurando aprender, inclusive estão
tentando aprender sobre outras áreas que não são as áreas de conhecimento específico que vocês estudam na faculdade, mas vocês estão percebendo que a universidade, o espírito universitário é muito mais do que só um treinamento para uma profissão específica, mas é você se apropriar do conhecimento universal produzido pela humanidade. Uma parte desse conhecimento é a psicologia, né? Então, vocês, bolsistas que ajudaram a organizar esse evento, vocês estão, do fundo do coração, nossa, eu fiquei muito grato pelo segundo evento que vocês... Agora vocês colocaram um patamar, entendeu? O problema é esse, né? Os próximos tem que ser, no mínimo, nesse patamar, que foi excelente. Foi um momento muito bacana. Eu sou muito grato à Cissa, à Divina e aos bolsistas que organizaram esse evento, tá?